Muito boa noite a todos os presentes. Boa noite a nosso professor que vai nos acompanhar nesse último módulo do curso, um módulo destinado a revisar as diferentes estratégias e mecanismos para a captação de fundos para projetos de revitalização etnolinguística. Eu vou me permitir brevemente apresentar ao professor Ed Ávila. Ele é diretor do coletivo da organização Raising Voice, é uma rama de inclusão digital da organização global Voices. Essa iniciativa global oferece formação, mentoria entre pares e facilita a rede de aprendizagem para comunidades marginalizadas e subfrequentadas que buscam utilizar a internet e os meios digitais para participar plenamente online e expressar-se através das suas próprias histórias. Então, Raising Voices se foca especialmente em envolver comunidades indígenas minoritárias e de línguas em perigo da América Latina, na África subsaariana e do sul e do sudeste da Ásia, que aproveitam as tecnologias digitais para promover a sua língua e para promover os status digitais. Raising Voices trabalhou com mais de 240 ativistas digitais de línguas de mais de 50 países, representando 127 línguas únicas. Falando da sua carreira, Ed trabalhou em vários projetos com apoio e financiamento de organizações e instituições como a Unesco, a Fundação Hope, a Fundação Avina, o Tecnologia Good e a Fundação Wikimate. Então, essa trajetória de Ed é bastante ampla nesse tema da captação de fundos e ele vai estar nos compartilhando nessa semana, nessa curta duração do módulo, as estratégias e mecanismos para a gestão e captação de fundos para projetos de revitalização étnico-linguística. Então a gente vai estar uma semana de concluir o módulo e agora a gente está cheio de emoção chegando nessa etapa e finalizar com esse módulo que também é tão importante para encerrar toda a proposta formativa do curso. Bem, com essas breves palavras, querido Ed, eu cedo o espaço para que você possa compartilhar todo o programa que a gente viu para esse módulo. Muito obrigado, Dani. Muito boa noite a todos e todas. Eu vou colocar em tela, deixa eu ver. Bem, muito boa noite daqui da Cochabamba, Bolívia. Como o Daniel disse, eu sou professor para esse último módulo 5. Muito agradecido pelo convite, por fazer parte desse módulo, esse curso. Como o Dani mencionou, vamos falar um pouco de mecanismo de captação de fundos para projetos de reabilitação linguística. Revitalização linguística, que é um pouco amplo, mas a gente acredita que possa dar muita informação nova também para escutar de vocês. Acho que vocês têm muita experiência em diferentes formatos desse tema. Falando um pouco da minha trajetória, como vocês já sabem, eu sou Ed Ávila, diretor de Rising Voices. Eu sou filho de imigrantes bolivianos que migraram dos Estados Unidos há muitos anos, mas há 17 anos eu estou aqui na Bolívia e eu estive trabalhando com Global Voices quase 17 anos também. Começamos em 2007, trabalhando na Alta Bolívia. Os que conhecem El Alto, é uma cidade de quase 1 milhão de pessoas. A grande maioria são migrantes aimaras da zona rural. Aí a gente começou com a série de oficinas e em seguida blogs. Blogs eram páginas digitais, páginas web, onde qualquer pessoa pode publicar
o que quisesse. É um espaço pessoal para contar suas próprias histórias. E aí trabalhamos com estudantes linguísticos da República de El Alto. E a primeira aula, nos perguntaram se poderiam ter seu próprio blog em Aymara. E é claro, seu blog era seu espaço pessoal e poderia publicar e compartilhar informação segundo os seus interesses. E ainda que não tenhamos os dados claros, mas a gente pensa que é o primeiro blog Aymara na internet. E aí, aos pouquinhos, mais estudantes vieram, o poder da internet, para posicionar e promover essas línguas indígenas na internet. E acho que aí, esse grupo realmente era pioneiro na utilização da internet, meios digitais para promover essas línguas. E aos poucos a gente viu mais exemplos, mais exemplos. E em seguida, em 2014, juntos com alguns aliados no México, Oaxaca, México, a gente convocou o primeiro encontro de ativismo digital em línguas indígenas no México. E simplesmente eram uma convocatórias abertas, sem nenhuma agenda, muito estruturada, simplesmente um lugar para convocar, para poder compartilhar experiências, aprendizagens, mas basicamente para que saibam que existem mais pessoas como eles e elas que estão realizando esse tipo de trabalho. Então, aí aos poucos expandimos a mais países, a mais idiomas, mais regiões e a gente criou o que a gente chama de ativismo digital em línguas indígenas, basicamente apoiando comunidades falantes que não estão satisfeitas com o status quo, vendo suas línguas se perdendo, ou que os jovens não ficam interessados nessa língua. Então, são pessoas que querem fazer uma mudança, um impacto para suas línguas, utilizando as redes sociais, vídeos, podcasts, memes, localização de software. E agora o que a gente está vendo com a inteligência artificial, tem mais e mais projetos com essas tecnologias. Então, claro, para realizar projetos, precisamos de dinheiro, de recursos. E esses 10, 14 anos a gente pôde trabalhar com diversas fundações, organizações, como a gente pode ver na tela. E isso para poder expandir e ter um pouco de impacto. E um dos projetos que nós temos é essa iniciativa com a Unesco, iniciada em 2019, com o Ano Internacional das Línguas Indígenas. E junto com a colega Maia Hernani Ortiz, a gente cria um recurso, uma caixa de ferramentas para falantes de comunidades que quiserem começar utilizando meios digitais para suas línguas. Então agora a gente está vendo a forma de atualizar, sabemos o mundo digital, as coisas mudam muito rapidamente, então estamos vendo como a gente poderia seguir trabalhando. Então, principalmente para dar um pouco de contexto, meu trabalho e minha experiência com esse tema. E primeiramente eu queria também saber de vocês. Não estive nos últimos módulos, ainda que eu vi a lista original dos estudantes. Então, para não demorar muito tempo, a gente pode colocar no chat seu nome, seu país e qual organização, instituição você está representando, para a gente ter uma ideia de quem está aqui na sala conosco. Eu também reconheço alguns nomes, Gerardo Eli do Peru e também Alberto de El Salvador, junto com Gerardo Eli com a Diretoria de Línguas Indígenas. Em 2015, já vão ser 10 anos, realizamos um encontro de ativismo digital em Cusco, com ativistas digitais do Peru, e eu mesmo, que é um espaço para ter um intercâmbio de aprendizagem. E Alberto, a gente conhece pela internet, mas também participou num evento na Guatemala que co-organizamos em 2019.
Então, se vocês puderem colocar essas três coisas no chat em seguida a gente pode ir avançando, mas basicamente é para ter uma ideia de quem mais está na sala. Saudações, Daniel, do Brasil, Gerardo, do Peru. Samela, eu não sei se eu estou falando o seu nome certo, do Brasil. Angélica, do México. Boa noite, Angélica. Conheço Michelle e Miriam também, Denali. Saudações. Thelma, do Belize. Delmer, no encontro que nós fizemos em Mérida. Aurélio Show, não sei se você conhece, mas veio uma delegação do Belize. Christian, de El Salvador. Zaneida, do Paraguai. Matias, do Paraguai. Victor, da Venezuela. Yasmin, da Bolívia. Sara, da Venezuela. Alberto, de Salvador. Efraim, do Equador. Bem, é um grupo muito diverso. Muito obrigado por estar aqui. Núbia, do Brasil também. Sônia, do Paraguai. Li, do Peru. Obrigado. Então, o que eu entendo aqui nesse curso que tem gente com experiências muito diversas, que tem diferentes perspectivas, experiências talvez com a busca de fundos, talvez algum de vocês dar fundos a diferentes projetos. Então, eu espero que nessa aula a gente possa abordar diferentes temas. Tanto pessoas buscando recursos, como grupos que talvez deem recursos para diferentes projetos e comunidades. Então, a gente quer que seja um espaço livre, aberto. Se tem perguntas ou algo para comentar, acho que vocês sabem que a gente pode levantar a mão com o Zoom, ou também podem perguntar coisas no chat, e eu vou estar tentando ver os dois espaços ao mesmo tempo. Mas antes de começar, bem, eu queria falar um pouco dessas três aulas. Quando me convidaram a fazer parte desse curso, tentar ver como podemos tocar muitos temas em 6 horas. Eu acho que a meta é que no final das 6 horas, vocês não vão ser especialistas nesse tema, mas vão ter muita interação com diferentes temas. Ou seja, hoje a gente vai falar um pouco do panorama do financiamento para as línguas, com diferentes tipos de fundos, diferentes modalidades. Vamos abordar o tema e depois na quarta a gente vai falar um pouco mais da logística, com cartas de intenção, de formulários, começar um pouco a saber como criar uma solicitação um pouco mais forte. E por fim, a última aula vai ser pensar mais amplamente nesses processos. A gente sabe que buscar recursos, seguir processos, pode levar muito tempo, muito esforço, sem nenhuma garantia que vocês vão conseguir. Então é um processo que requer muitas estratégias, mas também entender que nenhum processo é perfeito. Que existem formas, e existem alguns exemplos que a gente vai falar hoje, que estão vendo a forma de facilitar esses processos para essas comunidades. Mas para começar, nós temos uma dinâmica. Vocês podem usar esse código QR, mas vocês também têm esse site, esse link, e basicamente
Então vocês podem entrar aqui no seu laptop ou no seu celular e é basicamente como se fosse uma nuvem de palavras. Então a pergunta é: qual palavra te vem à mente quando você pensa em financiamento de projetos de línguas? Cortou um pouco ali, mas é uma forma de começar a pensar quais palavras você associa com esse conceito. Então, uma vez você pode escrever sua resposta aqui. Não sei, vamos colocar desafio, reto. E aí você coloca aqui, você pode começar a ver as respostas do grupo inteiro. Perfeito. Então você pode colocar mais de uma palavra, ou se você quiser uma palavra que te soa mais, pode repetir, e aí a nuvem de palavras vai crescendo. Se você tiver dificuldade com a plataforma, também podem colocar no chat e a gente pode colocar para vocês. Vou dar um minuto mais se vocês quiserem colocar mais respostas. Ou se vocês veem uma palavra que estão de acordo, também podem repetir e em seguida a gente vai ver as tendências. Bem, acabamos de atualizar, então sim, acho que a gente pode ver palavras como conflitos, dificuldades, obstáculos, escassez, mas também autonomia, que pode ser algo interessante, que também o financiamento permite que grupos ou projetos possam ter mais autonomia para seguir os objetivos que eles quiserem. Então era um exercício básico para poder saber o que que vem à mente de vocês. Muito obrigado. Vamos seguir. Então acho que a minha mensagem principal nesse módulo é a captação de fundos não é uma ciência. Eu não posso dizer que se você seguir esses passos, o resultado será receber recursos, captar um financiamento. Tem tantas variáveis, tantas condições, tem muitas coisas nesse jogo. Então a gente não pode dizer que é uma receita, nem uma ciência para conseguir. Mas esperamos que a gente possa dar alguns conselhos e ter uma ideia melhor de como abordar quando uma convocatória, um edital está aberto e também ver se você está do outro lado, se você tem editais para abrir, você pensar na perspectiva das pessoas que estão procurando esses recursos. Então vamos falar desses dois temas. Então, eu não sei se vocês puderam ver um pouco do cronograma, mas eu queria começar com alguns textos. Era um pouco mais difícil encontrar em espanhol, mas eu encontrei alguns, um em inglês, outro em espanhol, e eu tentei traduzir alguns temas desses documentos. Mas basicamente eu queria começar, talvez algo parecido a esse exercício, pensar em como esses processos têm diferentes dinâmicas e tem tantos atores em jogo. Governo, sociedade civil, as comunidades indígenas, fundações privadas. Então, existem tantas pessoas, grupos que estão nesse campo. Pode ser difícil ou ter um desafio de pensar como interagem
mas também faz parte do processo de entender, digamos, os interesses, mas também a motivação de diferentes grupos de ser parte desse ecossistema da, do mundo de captação e financiamento. Então, o primeiro documento é sobre esse conceito que se chama fundos participativos, e o segundo um pouco sobre o papel dos povos indígenas no fazer parte desse ecossistema. E isso de fundos participativos é um conceito, eu diria, não sei, 3, 4, 5 anos, praticamente foi na pandemia, que surgiu, em ver a forma que as comunidades podem fazer parte desses processos. Que não seja simplesmente um grupo pensando que essas comunidades precisam desse projeto, ou deveriam ser esse projeto, falantes da língua. Mas que não, que seja parte de todo esse processo de desenvolvimento da ideia, implementação e também avaliação. Então, parte de um princípio que a gente escuta muito na América do Norte, que é nada sobre nós sem nós, que quer dizer que é importante que possam tomar esse papel. Então, a ideia é basicamente as pessoas vivendo os desafios, saibam melhor quais são os desafios e talvez eles tenham solução. Então, não quer dizer que não exista espaço para alianças, colaborações, para que todos os projetos tenham esse elemento, mas que os grupos beneficiados sejam parte do processo. Inclusive, existe, digamos, uma organização da América do Norte que tenta reunir diferentes grupos para falar sobre esses temas. Então, não é tão fácil dizer, a gente vai incluir as comunidades para que faça parte do processo, mas são passos, às vezes são atividades pilotos tentam consultar, mas acredito que parte da aprendizagem, esse grupo tenta compartilhar experiências, boas práticas, lições aprendidas sobre esse processo de fundos participativos. Então, esse é o site, e aí o que que você precisa realmente para fazer uma mudança de poder? Então, sim, é tentar ajustar essa dinâmica de poder, que não simplesmente é um grupo decidindo para outro grupo, mas que seja algo equitativo. E depois da tendência desses últimos 3, 4, 5 anos, são fundos indígenas, que são fundos dirigidos pelos próprios indígenas que possam tomar decisões, então um pouco de apoio entre pares. E a ideia é que pessoas que decidam quem vai receber esses recursos, que sejam pessoas que talvez tenham o mesmo contexto ou tenham melhor contexto, talvez não seja do próprio povo, mas que tenham algumas ideias dos desafios, né? Então tem cada vez mais esses fundos, as pessoas que decidam, dirigem, fazem o segmento dos fundos, gerenciam, também são indígenas. Isso também a gente vê cada vez mais nos dias de hoje. Então, eu acredito que, talvez começando um pouco mais para trás, por que precisamos de fundos para os projetos? Talvez é um pouco básico, meio óbvio, mas pensando, tem muitas coisas, né, que pode ser o pessoal, o motivo do projeto. Muitos projetos que a gente trabalha de Raising Voices são de pessoas e voluntários. Esses primeiros projetos de 2007 eram com estudantes, então talvez tinha um pouco mais de tempo. Talvez são pessoas que tenham família ou tenham trabalho de tempo completo. Mas a gente viu que os estudantes podem ser um pouco mais flexíveis com seu tempo e aí poderiam dedicar mais tempo. E agora, 15, 17 anos depois, quase todos os estudantes têm famílias, estão trabalhando.
e podem dedicar ainda menos tempo nos seus projetos para sua língua. Mas sim, é parte do trabalho, podem receber uma boa remuneração. Então, às vezes, esses projetos se tornam mais sustentáveis. Capacitação, se precisamos contratar professores, docentes para ensinar a língua ou dar oficinas, isso também é importante. No desenvolvimento de materiais, sabemos que para imprimir, ainda que cada vez mais coisas estarão disponíveis online, também é importante, eu acredito que a gente viu a publicação, impressões de materiais também são muito importantes, isso também tem um custo. Se alguns grupos querem seguir esse modelo de fundos participativos, então talvez juntar a comunidade para conversar, necessidades, desafios, ideias para projetos, tecnologia. Alguns comunidades decidiram criar seu próprio aplicativo, ou talvez contratar equipes. Isso também tem um custo, né? Documentação, essa parte da documentação, a mesma forma, né? Fundos para poder, não sei, custos do dia a dia, talvez comprar equipamentos, viagens para documentar. Também, em alguns casos, a documentação. Muitas comunidades, muitos projetos vê que é importante dar um reconhecimento à voz para poder que estão gravando histórias. Então, também, isso também tem custo. E também é um lugar que não existe espaço para, digamos, uma biblioteca, um centro comunitário. Isso também requer fundos. E alguns grupos também estão tratando de incidir um pouco mais nas políticas públicas. Não sei se vocês pensam em outras coisas que precisam de recursos para projetos. Se vocês quiserem, podem botar, pôr no chat. Bem, então, também pensando um pouco em tipo de financiamento, ou seja, não é um só grupo que estão dando recursos para projetos. Em muitos casos são o próprio governo, que vem de fundos públicos, que podem financiar projetos. Tem alguns casos que o dinheiro vem do governo federal ou estatal, local, mas também trabalham com a ONG para administrar esses recursos. Vamos falar de alguns casos em alguns minutos. E em seguida também existem empresas privadas que também, às vezes, por esse conceito de responsabilidade social, cooperativa, que destinam uma porcentagem dos seus ganhos para poder financiar projetos. Ou simplesmente também podem dar apoio em espécie, que não seja em dinheiro, mas às vezes serviços que a própria empresa pode dar. Nesse caso também existe empresas privadas que também trabalham com ONGs para administrar recursos. Tem ONGs que recebem dinheiro de outras ONGs, fundações, tem financiamento comunitário. A comunidade não espera que venha um grupo externo para poder financiar, então procuram diferentes formas de sustentar ou iniciar diferentes atividades. Um exemplo nos Estados Unidos, que sim, existiam projetos financiados, projetos de línguas, quem financiava era a empresa de cosmética, era a Lush, e vinham esse produto que é creme corporal, e 100% dos lucros desse produto vai para um fundo para poder ajudar diferentes organizações. E existia um interesse especial em projetos linguísticos, especialmente no Canadá. Então, esse é um exemplo de uma empresa privada, uma ONG.
Não sei se vocês conhecem os Culture Survivor, que também tem um fundo, por exemplo, para meios comunitários. Tem, recebem fundos de diferentes fundações para ter um fundo para apoiar diferentes projetos. Outra ONG se chama Natural Language Fund, o Fundo de Línguas em Perigo, que são fundos relativamente pequenos, US$ 2.000, mas é aberto para qualquer língua e conheço muitas pessoas que puderam postular e receber esses fundos para seus projetos. Em muitos países, muitos lugares, US$ 2.000 pode ajudar muitíssimo para comprar equipamentos, te ajudar com transporte, publicar um livro. Então, acredito que existem fundos que tentam apoiar diferentes grupos, diferentes pessoas que possam ter acesso. Então, no site diz que não requer um título acadêmico, mas que a pessoa sim possa mostrar que pode alcançar os objetivos estabelecidos. Então, talvez vocês já viram esse conceito de crowdfunding, que em espanhol se chama fondeo, em português vaquinha, que é basicamente uma forma de levar diretamente ao público uma proposta e pedir doações pequenas para que possam atingir várias doações para atingir a sua meta. Então, por exemplo, no México, na plataforma que se chama HipGift, mas também tem sua campanha assim, Línguas Vivas. Então, convidam a projetos que possam solicitar ser incluídas nas plataformas. Em seguida, a organização HipGive difunda todos os projetos. Então, aproveitam as redes sociais para poder chegar a mais pessoas, gravar um vídeo para explicar. Então, esse é todo um processo, não simplesmente subir a informação, mas é planejar. E a gente vai fazer um vídeo, tem que colocar o vídeo, o que que a gente vai pedir, quanto vai pedir nesses casos. Tem diferentes níveis de doações. Se vocês doam uma certa quantidade, você recebe um prêmio, um presente. Muitas vezes são, digamos, produtos da comunidade, um cartão de agradecimento feito à mão, o seu nome num site. São coisas variadas, mas esse processo te ajuda a pensar nessas estratégias. É uma plataforma que simplesmente, não simplesmente vivas, mas Kickstarter, que foi um dos primeiros plataformas de vaquinha. E claro, esses grupos não são caridades, mas são empresas. No caso de Kickstarter, então recebem uma porcentagem das doações. Mas tem exemplos mais locais. Muitos países têm sua própria plataforma, mas Línguas Vivas trabalham com outra fundação que podem doar dinheiro para que não cobram aos próprios projetos. Então, cobrem essa porcentagem, essa comissão, para que o projeto receba 100% das doações. Inclusive, essas plataformas recebem outras doações para aumentar as doações. Digamos, hoje, se você doa US$ 10, a gente vai dar uma contrapartida de outros US$ 10. Então, eles duplicam. Então, acho que é outro exemplo de uma forma de procurar recursos, de arrecadar recursos sem que passe pelos editais. E também a gente pode ver diferentes comunidades, procurar a forma de ter, digamos, uma forma de negócio, de empreendimento, que os fundos nas, nas arrecadação possa financiar outras atividades. Por exemplo, no México, onde imprimem livros a um preço um pouco mais solidário, mas também os ganhos podem
são usados para imprimir mais livros para poder doar para bibliotecas ou colégios, escolas. Então, é uma forma de pensá-lo como um negócio, mas também que seja sem fins de lucro, porque os lucros vão sustentar outras atividades. Então, vamos falar agora de dois estudos de caso sobre diferentes mecanismos, diferentes organizações a nível mundial, como está mandando esse tema, são grupos um pouco maiores, mas eu vou falar um pouco mais sobre esse processo. E o primeiro foi feito no Canadá, Col- British Columbia, que é no oeste do país, onde fica Vancouver, Victoria, e é uma organização que se chama First Peoples Culture Council, e buscam realmente procurar formas de apoiar as primeiras nações, que são as comunidades indígenas do Canadá. Então fazem, inclusive pela forma participativa, tem vários fundos que recebem fundos de governo nacional e também governo provincial de British Columbia. Então aí vocês podem ver um pouco essa missão, alguns valores que a gente viu mais para trás, de incluir os próprios povos nesse processo de implementar projetos e verificar suas necessidades, propor soluções e que seja como uma forma de acompanhar. Então, tem grande variedade de programas de financiamento dos seus trabalhos. Aqui vocês podem ver para artistas, tem fundos para apoiar a criação de tecnologia, por exemplo, apoiam grupos que talvez não tenham um teclado para a sua língua, então trabalham com diferentes programadores para poder criar recursos para que possa utilizar as suas línguas na internet, celulares, tem programas para música, para mentoria, aprendizagens, e realmente tem vários programas para apoiar a esses grupos e modalidades. E um dos projetos mais inteligentes é esse Mentor Aprendiz. Então, é um projeto para juntar uma pessoa normalmente mais velha, que saiba a língua, com uma pessoa mais jovem, para que tenham essa relação, para poder seguir desenvolvendo suas habilidades com a língua. Então, o programa simplesmente é poder reconhecer o tempo do mentor com fundos para que possam dedicar tempo para trabalhar com o aprendiz. Então, no site de First People Culture Council, tem muitos recursos para pessoas buscando recursos. Por exemplo, tem esse vídeo de quase uma hora, onde explicam passo a passo as datas, as boas práticas, perguntas frequentes. Era um webinar online, mas agora estão gravando para pessoas que não puderam assistir nesse momento que possam revisar. Então, é um exemplo de como ajudar que esse processo seja mais acessível. E não simplesmente um site onde existem regras ou um formulário, mas que possam falar com uma pessoa e fazer perguntas. Então aí a gente pode ver as pessoas que trabalham aí, que estão explicando o processo e também podem fazer sugestões, conselhos e responder perguntas. E também no site tem uma imagem onde pode dizer os passos para solicitar recursos, ou seja, primeiro ver a lista de
editais. Segundo, revisar as regras. Terceiro, usam um portal digital onde tem que subir a solicitação, enviar a solicitação. Em seguida, explicam que existe um comitê entre pares, ou seja, também são pessoas indígenas que estão revisando as propostas. Em seguida, tem um anúncio das pessoas ou dos grupos que ganharam. Nesse caso, notificam a todos. Por exemplo, quando a gente diz Raising Voices, um edital, uma convocatória para projetos digitais, recebemos 1.200 inscrições. E ainda que fosse muito mais trabalho, a gente pensou que é muito importante notificar todos os resultados, ainda que não tivessem sido selecionados, mas também as pessoas que não foram selecionadas porque tomaram esse tempo e o esforço para preencher essa solicitação, e eu acredito que é algo muito importante. Então, esse tipo de coisa, a gente que, ainda que vocês vejam um pouco, mais ou menos como um básico, óbvio, você tem que imaginar que são pessoas que talvez estejam solicitando fundo pela primeira vez. Em algum idioma, alguns conceitos, termos podem ser muito novos. Então, esse grupo First Peoples viram a necessidade de mostrar esses passos, que entendam que tem gente que nunca solicitou, então ver formas que seja mais acessível por vídeos. Também existe um manual que explica muitas coisas. Por exemplo, esse é um índice, primeiro falando de quem são eles, quem são o Conselho Cultural, dos primeiros povos, de onde recebem os recursos, a quem contactar se tem perguntas. Em seguida, um pouco das regras, critérios de financiamento. Acho que a primeira coisa, como a gente vê um edital que tem algo de interesse nosso, então vamos ver se a gente é elegível para solicitar. Tem muitas regras de elegibilidade, digamos, tem que ser uma ONG que tenha personalidade jurídica que sejam registradas legalmente no país. Ou tem que ter certo orçamento para mostrar que podem gerenciar outro orçamento. Saber que vocês precisam ter uma duração de operação, digamos, seja uma ONG por 5 anos. Então, são diferentes coisas que cada edital tem unicamente nos seus regulamentos. Então, se são elegíveis, o que é que precisam mostrar? Que tem sua resolução pública, que mostra que realmente é uma ONG, uma instituição legalmente registrada. Também tem muitas perguntas que podem incluir no orçamento. Então, esse tipo de guia, digamos, pode adiantar as perguntas que você pode ter e você já vai poder ter essas perguntas pré-respondidas antes. Apresenta essa informação e em seguida, se você tem mais perguntas mais específicas, você pode escrever. Fala um pouco do portal, como se usa o portal para subir as propostas e também requisitos de relatoria e como são revisados as propostas. Então, esse tipo de coisas são muito importantes porque, da mesma forma, levam em consideração que muitas pessoas que têm diferentes experiências, conhecimento, com o processo de solicitação de fundos. Então, eu vejo que é muito interessante isso. Em seguida, o segundo grupo que a gente viu, que a gente conhece, First Language Australia, Primeiras Línguas da Austrália, é algo muito similar que trabalhei no Nacional na Austrália,
que trabalha para poder apoiar falantes e comunidades em línguas aborígenes da Austrália. Normalmente trabalham através dos centros de idiomas, que são lugares físicos em diferentes comunidades que oferecem programação, atividades, então tentam apoiar essas redes. Você pode perceber a sua descrição da comunidade que façam parte da comunidade que abordaram os problemas que afetam as línguas. Então, são uma média das comunidades, o governo recebe os fundos, principalmente dos governos da Austrália, também dos diferentes estados, não sei se são estados ou províncias, departamentos, mas são as unidades mais locais. Então, um dos projetos que estão trabalhando são os apoios às línguas prioritárias. Então, vocês têm três objetivos, eles têm três objetivos: documentar os falantes das línguas, pode ser que apoiem aulas da língua na comunidade ou também desenvolvem recursos para o ensino e aprendizagem das línguas. Então, da mesma forma, eles têm um site, tem muitos recursos para pessoas que estão procurando recursos e tem exemplos de um projeto que financiaram no passado, talvez mudando o nome específico, mas também ajuda a ter um exemplo concreto do que eles estão procurando. Então, na segunda unidade, e na quarta, a gente vai falar um pouco mais sobre os formulários, as cartas de intenção, mas acredito que ter exemplos lhes ajuda. Aqui não é necessário começar do zero, mas ter isso como modelo. Então, a ideia não é simplesmente que copiar o projeto dessas pessoas, porque são diferentes, mas ter uma ideia de como está estruturado, quais informações incluir. Então, a gente vê que é algo muito interessante. Também no site compartilham exemplos de projetos que podem apoiar. Não simplesmente para dizer que esses projetos deveriam ser, mas para poder ter ideia, registrar conhecimento em diferentes formatos, texto e vídeo, traduzir, transcrever, pesquisa, criar uma base de dados de lista de palavras, trabalhar com a comunidade para desenvolver planos de lição, criar recursos. Então, simplesmente dizem aí, você pode incluir isso, mas também pode haver outras atividades que não estão incluídas. Então, para ter uma ideia, talvez através uma forma de apoiar grupos que talvez não tenham tanta experiência nesse processo de financiamento. Então, aqui no site compartilham um exemplo. Eu vou abrir. Então, aqui tem o formulário. Esse é o formulário inicial, que também tem diferentes espaços para poder compartilhar a ideia. Então, vocês podem baixar esse formulário antes de subir na plataforma para poder trabalhar offline. Porque às vezes a gente trabalhando online, você pode acabar subindo informação e a internet pode acabar, ou algo acontecer com a plataforma e você tem que começar do zero. Então, muitos
muitos editais, muitas convocatórias, muitos financiadores também compartilham as perguntas que vão estar no site para que possam pensar no que vão responder. Então, podem ver, são 6, 7 páginas, mas uma das perguntas é quem, é, quem são as pessoas que estão postulando? Pode ser que sou um membro da comunidade, da língua, eu sou um membro da comunidade de outra língua, eu sou empregado voluntário da organização que quer gerenciar o projeto, ou talvez alguém do diretório, da diretoria da organização que vai gerenciar o projeto, alguém não indígena como consultor ou outra coisa. Então, a forma de pensar quem estará parte desse processo. Em seguida, outro fundo que, bem, eu vou esperar até a quarta, até a quinta, que é o fundo Palanca, que também tem coisas muito interessantes na forma de abordar os temas. Vamos ter alguém desse fundo na quinta para conversa. Então, vou falar, pedir para essa pessoa falar um pouco mais de como abordam esse tema. Então, agora, talvez, se vocês têm perguntas, comentários dessa primeira parte da apresentação, se vocês quiserem, podem levantar a mão, se quiserem botar no chat. Obrigado, Nubia. Nubia colocou um comentário. Considera que é importante como atividade o intercâmbio entre povos que falam o mesmo tronco linguístico. Tem algum exemplo ou experiência que tem esse intercâmbio, Lumir? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, meus parentes, colegas. Em relação ao meu povo, a gente fez intercâmbio com alguns parentes do que falam o Tupi-Guarani, porque nosso povo não tem falantes. Então, esse intercâmbio entre povos, tanto eles visitando a gente, também um povo Capó, aqui no Maranhão, que tem também falante da língua do tronco Tupi, tanto a gente visitar, fazer a experiência com eles, viver com eles um período, como eles irem na nossa comunidade, eu considero uma atividade importante também. E aí, naquela lista de atividades, fiquei pensando que isso poderia também estar, né, em relação a pensar recursos para isso. Obrigada. Obrigado. Gerardo, vai em frente, por favor. Sim, como é que você tá? Boa tarde. Sim, ó, eu vi que muitas fundações às vezes mencionam um tipo de trabalho, projeto, mas sempre dentro da equipe pedem que alguém seja um pesquisador, um professor universitário, inclusive em alguns casos pedem que seja doutor ou professor, né? Mas eu comento que nós, como uma equipe, a gente pôde participar do Fundo Farm Foundation, que tem uma categoria para líderes indígenas também. E eu acredito que como esse fundo é muito, eu não vejo tão complexo como outros fundos, porque basicamente tem o objetivo da documentação, do trabalho, mas se foca na tradição oral, por exemplo. E eu acho que é bem interessante trabalhar, sobretudo se se quer coletar informação de contos, literatura,
E muitas fundações também, como a FARB, por exemplo, não basicamente se centram em equipes, em transporte, viagem, não em salários. Mas da mesma forma pode cobrir várias coisas desse tipo. Não é bem o fundo, não acho que não é um fundo bem acessível em comparação a outros, mas em Dandelions Fund são dinheiros muito menores, né? 3 4 mil, mas também são bem específicos, né? Acho que é uma boa opção. Acho que a gente postulou uma vez, mas não tivemos mais para o Foundation, que é. Isso foi muito. E basicamente foram equipes, gravações. E com isso a gente pode fazer várias coisas das quais já é de conhecimento geral. Obrigado. Sim, Gerardo. Tenho pedido se você puder colocar o nome do fundo no chat. Sim, acho que eu estou de acordo. A gente viu muitos exemplos do que pode ser que o fundo não paga salários ou não inclui os custos indiretos, que são custos para a manutenção da organização, ou seja, a luz, eletricidade, ou talvez custos para contabilidade. Então, mas tem outros fundos que sim. Então, acho que é caso a caso. Muitos requerem que seja organizações legalmente registradas e outros não. Ou seja, acho que existem diferentes modalidades de fundos. Então, é difícil dizer que todos os fundos são o mesmo, mas realmente é caso a caso. E, Geraldo, na diretoria de vocês otorgam fundos, ou seja, vocês buscam recursos ou também otorgam fundos, dão fundos para grupos? Isso é misturado? Ou vocês apenas buscam fundos para implementar projetos? Não, nós não damos fundos, apenas buscamos recursos. Nós, sim, outras diretorias têm recursos com responsáveis. Eu acho muito interessante, mas, por exemplo, a direção de livros tem fundos para publicar livros, inclusive publicações de livros em línguas originárias. E a diretoria do CIMI também tem fundos responsáveis para produzir filmes ou roteiros, algum aspecto da produção, também em línguas originárias. Então tem fundos para cinema, para livros e também tem fundos para indústrias culturais, né? Mas isso é bem interessante. Às vezes se relaciona com o tema de línguas transversalmente, mas não é propriamente. Então, no caso desses três fundos, é porque tem a questão da lei, a lei do cinema, a lei do livro, que fala, menciona que uma porcentagem de orçamento da economia vai diretamente para os recursos dos livros. Então, é um dinheiro, é uma questão interessante, né? Da mesma forma o cinema e etc. Então, no caso, se a gente fizesse um fundo para línguas, a gente teria que fazer uma lei. E isso é muito mais complicado. Porque as leis, você pode apresentar para o executivo, mas tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, isso é complicadíssimo, né? Os tempos para isso são tempos complicadíssimos. Mas sim, eu acho importante que a ideia dos fundos concursáveis, ou seja, tornam sustentável os projetos de reutilização. Aí tem gente que diz que a gente começou a fazer com esse tipo de dinheiro para ver toda a questão legal, porque é todo um procedimento legal para poder começar. Inclusive, os montantes não são assim, os montantes estão com métricas. Então, esse montante é tanto, e se modifica, então isso. Mas eu acho muito interessante que seja possível ampliar o tema dos recursos concursados inclusados da cultura, né? É isso.
E outras pessoas no curso têm experiência, gerenciam algum recurso de edital, ou tá no mesmo lugar de Ricardo, e estão constantemente apenas buscando recursos. Me contem a sua experiência. Rosana, sim, vai em frente. Boa noite, saudações aqui do Paraguai. Boa noite por aqui. Nós, eu digo nós porque estamos em quatro paraguaios aqui, que integramos a mesma equipe de trabalho na organização do Estado. Nós temos recursos dos nossos salários garantidos como empregados do Estado e alguns recursos para a mobilidade de algum projeto. Sempre estamos aplicando para projetos, para fundos, sobretudo organismos supranacionais para poder apoiar. A gente tem um pouco de experiência trabalhando com uma das agências das Nações Unidas, que é o PNUD, que durante alguns anos ajudou a financiar parte do nosso trabalho. Agora estamos de novo postulando para outros projetos que também sempre têm a ver com fundos de organismos supranacionais, que geralmente é com fundos transferidos diretamente das comunidades, que para nós isso é mais efetivo, porque se transferem a nossos governos. O aparato estatal é muito lento para mobilização de recursos, aquisição de questões, de compras, a gente chama aqui de gasto capital, gasto corrente, é mais complexo e isso deixa o processo mais lento. Então, isso para nós, transferência aos referentes comunitários é uma estratégia muito oportuna que a gente vem aplicando há um tempo, sobretudo na agência do PNUD das Nações Unidas. Eu acho que essa é a melhor forma de mobilizar fundos porque evita a burocracia da gerenciamento do Estado. Como você disse, que transfere direto das comunidades, as comunidades se postulam, colocam algo ou já tem. Sim, eles formulam projetos com eles. Os projetos costumam atender múltiplas dimensões da vida comunitária, costumam ter a ver com produção autossustentável, manejo de terra, e nesse contexto a revitalização das suas línguas é uma ferramenta, é um elemento. Eu vou dar um exemplo prático. Por exemplo, vão fazer uma produção de algo e, bem, utilizam essas produções como para esses espaços para recuperar certos vocábulos, da produção de alimentos, do cultivo de certas coisas que já estão em desuso. Mas as exigências das Nações Unidas é que elas colocam uma comissão. Se faz uma personalidade jurídica, se abre uma conta bancária. Geralmente, nossa comunidade já tem líderes políticos estabelecidos e sempre são esses líderes políticos os que encabeçam, digamos, a transferência de recursos. E na experiência, o ponto que a gente teve como equipe, o projeto TICA se chamava, que era um programa que a- tentava trabalhar no território dessas comunidades. Os líderes políticos abonavam a equipe técnica seus gastos, nesse caso de mobilidade, translado, de impressão de materiais, etc, etc. Então, para nós foi uma experiência bastante interessante e, repito, muito gratificante no sentido de o dinheiro ia diretamente aos beneficiários. Porque, como foi dito uma vez, muito sabiamente um líder indígena da minha comunidade, nós cruzamos o rio para chegar na comunidade e andamos muitos quilômetros do rio se chamando Rosana, quanta gente, sem ter cruzado o Rio Paraguai, recebeu tanto dinheiro em nome da minha comunidade e nunca a gente viu isso. Então, para mim, é um exemplo bastante interessante esses projetos ICA com W, impulsionado pelo PNUD das Nações Unidas. Muito obrigado por compartilhar. Duas pessoas mais a gente pode seguir. A experiência procurando recursos,
ou talvez gerenciando concursáveis. Alguém mais pra gente seguir? Bem, então vamos seguir. Então vou falar um pouco da nossa experiência com o Razer Voice. Acho que são perguntas de quem são financiadoras ou quem gerencia algum tipo de fundo. No caso de Raising Voices, a gente faz as duas coisas. A gente procura recursos para poder distribuir a diferentes comunidades ou projetos. Então a gente tem esse modelo híbrido. E começamos com esse tema em 2007, mais especificamente com línguas em 2015. Recebemos um fundo da Fundação Ford, dos Estados Unidos, que interessa muito os direitos digitais, que é uma parte dos direitos digitais, o direito de poder ter acesso à informação na sua própria língua, se expressar na sua própria língua, então são diferentes interseções com língua e direitos. Então, não era um edital para projetos digitais ou projetos de línguas, mas simplesmente a gente teve que mostrar como essa interação entre direitos e línguas pode funcionar. Então, fizemos uma convocatória aberta para qualquer língua na América Latina e era um micro recurso de US$ 2.300 para projetos. E sim, eu tenho alguns requisitos que eu queria que seja um projeto liderado por um falante da própria língua e que sim, também estavam utilizando meios digitais para promover a sua língua, exercer seus direitos e também incidir um pouco nesse tema. Colocamos também a condição que possa ser um projeto novo, também possa ser um projeto que já existe, que quer expandir ou sustentar, e também que possa mostrar que tenha um impacto. Ou seja, quando falamos de impacto, é bastante complexo, porque a gente também quer trabalhar com as próprias comunidades que possam decidir o que quer dizer com impacto, ou seja, são fundos relativamente pequenos que também interessou no processo, ou seja, claro, a gente quer que tenham os objetivos e os entregáveis que vão trabalhar com 20 pessoas, vão gravar 20 histórias. Isso é muito importante, mas também que seja um processo de aprendizagem nesse processo. Então, isso vai nos dar um pouco de flexibilidade para essa convocatória. Recebemos, acho que eram um pouco mais requisitos, que era apenas América Latina, países hispanohablantes, mas também Brasil, que teria que ser dirigido por um membro da comunidade, mas também queríamos que fosse parte da rede. A gente tem a rede de ativismo digital, que não simplesmente queria dar o fundo e que a gente se veja um ano com um relatório, mas que tenham esse interesse de estar conectados com diferentes projetos para poder compartilhar experiências em diferentes ações aprendidas. Também uma forma de aprender como gerenciar um orçamento. Então, são projetos pequenos que
você pode ter a chance de pessoas que mostrem seu potencial para que possam mostrar seu interesse e compromisso. Mas o que é mais importante, a forma que nos deixou a Fundação Ford, que a gente pode dar esses fundos a pessoas que não têm uma ONG, uma pessoa de realidade jurídica. Sabemos que em muitos casos um requisito, mas em alguns lugares não é necessário, a gente pode chegar a mais pessoas. Então, processo de solicitação, um formulário no online, tínhamos um documento de perguntas frequentes e também tentamos algo novo nessa convocatória, que os grupos tenham a opção de subir sua solicitação de forma pública. Acho que isso não é tão comum, acho que tem um pouco de medo que talvez alguém vá usar seu projeto, sua proposta para talvez não tão desejáveis, ou talvez não queriam encher de expectativas. Se o projeto será financiado, talvez a comunidade vai ter que, não sei. Então era algo opcional. A gente não queria que fosse um requisito, mas nossa ideia é que a gente possa subir essas propostas, porque sabíamos que 90% dos projetos não iam sair pelos recursos limitados que nós tínhamos, mas talvez tenha outros grupos que podiam ver outros projetos no mesmo para país, na mesma língua, que possa ter algum tipo de colaboração. Então, por exemplo, esse é um exemplo que no Peru, que esse projeto sim foi financiado no final na Ucayali. Era um projeto de documentação de um festival de contação de histórias na língua Shipibo, mas também era uma forma de mostrar o projeto e conectar com os projetos que talvez queriam trabalhar com a própria língua ou trabalhar na mesma zona. Então, nesse tipo de convocatória, a gente recebeu, digamos, por cada 10 solicitações, 9 não são financiados. Uma amostra da demanda e interesse desse tema, mas também nos dá um pouco de decepção que a gente não pode apoiar todos. Então, pensamos quanto mais a gente pode apoiar as pessoas que não foram financiadas, essa plataforma foi uma ideia. Temos muitos dados que sim atingiram resultado em outros financiamentos, mas eu acredito que esse processo, essa tentativa de mostrar suas ideias, seus compromissos na forma é algo interessante. Então, não repetimos esse modelo depois dessa última convocatória para projetos na Amazônia, mas acredito que foi algo, um piloto, uma tentativa. Então, no final da convocatória também foi revisado por um comitê de ativistas digitais que são parte da nossa rede para ter essa revisão de pares e selecionamos 5 projetos. E como a gente não simplesmente queríamos dar os fundos, simplesmente fazer trabalho importante, logo no final de um ano, entrega um relatório para que seja um processo, um acompanhamento que também possam contar um pouco das suas aprendizagens. Então, um requerimento dos fundos requer publicar 5 artigos sobre o processo. Porque também a gente quer que muitos grupos que não foram financiados possam aprender esse processo. Porque vimos uma grande variedade de níveis de postulações, que alguns que realmente foram difíceis de saber o que eles querem fazer. Pode ser que tenham a melhor experiência, tem muito compromisso, tenha conexão com a comunidade, mas talvez fosse a primeira vez que
enviaram uma proposta, então. Aprendemos muito sobre esse tema. Aprendemos que talvez temos que fazer um pouco mais de pesquisa. Em alguns casos, o que apresentam é o que revisam. Ou seja, se não tem experiência colocando projetos, meu estudo, não tem projeto de ver as linhas, mas a gente trata de abrir links, digamos, pedimos se tem links onde mostra seu trabalho, suas redes sociais, que possam dar um pouco mais de pista de quem são. E, então, tentamos fazer isso, porque sabemos que isso de se inscrever pode ser um pouco intimidante e a gente quer que seja o mais acessível possível e a gente aprendeu muito desses primeiros processos. Então, por exemplo, financiamos um projeto da Argentina trabalhando com comunidades Mapuche que vêm em Buenos Aires para criar documentos de áudio sobre o tema de como estão sobrevivendo a língua Mapurungum em Buenos Aires. Então é algo interessante. E depois El Salvador, trabalhamos com um grupo de conselho de coordenadores nacionais salvadorenho para produzir atividade educativa, digital, nas línguas Potosí e Pispi. Nicarágua, trabalhamos com comunidades Mesquito e Mayanga, que criaram vídeos com um tipo de situações entre jovens universitários, mas fazendo na língua. Então, ao fazer algo divertido, mas também educativo, que possam produzir seus próprios vídeos. No México, 4 mulheres do Tabasco que estavam criando conteúdo hum, online na língua Yucatán para criar podcasts em áudio também. E por fim, 8 projetos no México com a língua Tanec. Um jovem, acho que ninguém conhece Luiz Flores, que também trabalha no Inali, mas a gente conheceu o Luiz através desse projeto, onde documentava histórias dos avós e depois produziram livros com ilustrações desse vídeo. Então, em muitos casos, era muito difícil escolher, mas também, em muitos casos, queríamos que fosse uma variedade de diferentes projetos, diferentes países, diferentes línguas, porque em alguns países tinha mais oportunidades, em alguns não. Então, tentamos tomar tudo isso em consideração, mas nenhum processo é perfeito, né? Então, depois dessa primeira experiência em 2015, em 2023, começamos outro projeto que se chama o Programa de Bolsas e agora mudanças para Programa Catalisador. Então, muitas das aprendizagens no primeiro fundo do edital, de trabalhar com falantes que estão utilizando meios digitais, mas expandimos esse conceito um pouco mais. Aqui também tivemos convocatória, mas nesse caso era uma pessoa que fazia a proposição de bolsa. São bolsas e bolsistas, e é especificamente para línguas maias do México. É um fundo que vem da Fundação Kellogg, que tem muitas atividades nos Estados Unidos, mas pelo seu fundador, por ordem do fundador, que fazia parte de séries que tem a fundação que trabalha com diferentes temas, especificamente disse que queria trabalhar em Chiapas, na Península de Yucatán e também no Haiti. Então a gente podia aproveitar. Os convidaram a propor algo. Nesse processo também consultamos 2 colegas maias que moram em Mérida, para poder perguntar. Eu vou mudar aqui mesmo.
Oi, me escutam? Vocês ainda me escutam? Sim, sim, sim. Perfeito, obrigado. Então, eu estava falando que a gente perguntou aos colegas das organizações que estão falando de Maia para ver o que que a gente pode fazer. Então, chegamos à conclusão que a gente pode oferecer esse programa de bolsas, onde, da mesma forma, a gente passa por uma convocatória, mas dessa vez agregamos uma entrevista com finalistas para ter uma ideia melhor de quem são as pessoas se inscrevendo. Como é direito, anteriormente tem gente sem experiência postulando para diferentes atividades, então não queríamos só usar a, o que foi colocado escrito para poder decidir. Então, se tinha potencial nessa inscrição, e depois a gente criou uma lista e depois as pessoas participaram da entrevista. E com relação ao projeto, a gente dá um estipêndio para poder realizar projeto digital comunitário. Quando a gente fala comunitário, a gente quer que possam demonstrar que tem esse laço, esse vínculo com a comunidade, que não é simplesmente alguém de fora que quer, digamos, fazer um projeto para as pessoas, mas queremos que os projetos sejam com as pessoas, com a comunidade. Então a gente pede uma carta de alguma autoridade, alguma pessoa que possa trabalhar com o projeto, não só para dar permissão, mas talvez para que essa pessoa desse projeto, em muitos casos, essa pessoa escreve a carta que tem o apoio de qualquer coisa que precisam, estão aí para apoiar. E em vez de simplesmente dar esse recurso, a gente tem reuniões mensais, onde se conhecem entre eles próprios. Entre os 10 bolsistas, participam dessa atividade, dessa reunião mensal, onde possam contar com sua experiência fazendo o projeto, dos desafios, das soluções para evitar, para enfrentar esses desafios. E em seguida se forma uma rede de aprendizagem. E no final do ano, realizamos uma cúpula de ativismo digital de línguas indígenas. Há 2 anos foi em Mérida, depois em Chiapa, e há 2 semanas foi na Cidade do México. Então, simplesmente, realmente esse projeto foi aprendizagem. Então, uma forma de, digamos, dar fundo, mas não simplesmente dar os fundos, mas que seja parte de um processo integral. Em seguida, recebemos muitas solicitações perguntando por que só as línguas manhenses no México, para quando a minha língua, para quando o meu país. E claro, depende muito dos fundos que a gente possa ter acesso. Há 6 meses recebemos um recurso da Fundação Wikimedia para expandir nossos projetos. E perguntando para as redes, a gente pôde expandir a 2 países mais, na Colômbia e na Guatemala. Foi um pouco mais limitado o projeto, mas no final 10 pessoas podemos, estivemos trabalhando agora com 4 pessoas de cada país. Então, da mesma forma, convocatória pública, com entrevistas, nossa equipe de mentores são 2 jovens Wayu, estão trabalhando com a equipe em Wayu Nike. Então, eles estão levando o programa adiante. Tem apoio de Raising Voice com essa estrutura, a parte administrativa, mas para que seja realmente um fundo indígena, eu penso que é um fundo indígena, um fundo participativo, que estão diante das reuniões, e também na Guatemala a gente lançou no mesmo tempo para 4 pessoas para idiomas maias, e também gerenciada por uma mentora. Então, sim, nosso plano, nossa ideia é poder expandir esse programa catalisador. Mudamos o nome porque
Às vezes a palavra bolsas pode, você pode pensar em bolsas universitárias ou bolsas para o colégio, mas simplesmente esses projetos são para catalisar um pouco em termos químicos, né? Um químico pode impulsionar uma reação. Então, eu acredito que essa é a palavra que a gente gosta. E a gente está vendo se a gente pode expandir para mais países. Essa é a nossa meta, né? Então, como a gente estava, como eu estava dizendo, a gente pensa que esse programa possa ser considerado como fundo indígena, porque são os próprios indígenas que são os mentores, que revisam, entrevistam e, por fim, selecionam os e as participantes. Ou seja, eu, minha equipe, pode consultar se tem perguntas ou se tem. Mas basicamente eles escolhem os finalistas. Os finalistas são pessoas que confiamos muito que podem tomar decisões sem nenhuma pessoas da mesma língua, mas tem pessoas que não são pessoas que são diferentes línguas, diferentes regiões. E da mesma forma, acho que antes nossas convocatórias, nossos editais podem ter esses fundos para criar vídeos na língua. Mas temos a sorte que a gente pode deixar isso aberto. Sim, tem um pouco, tem que ter algum elemento digital, mas tem a liberdade de mostrar quais são as necessidades e o que propõe para abordar esses temas. Igual apoio comunitário, também só desenvolve essa ajuda com estrutura e o apoio administrativo. Então, um grupo que tivemos conversando ultimamente, que se chama IFA, que é um grupo que tenta reunir diferentes financiadores que financiam projetos para povos indígenas. Então, a Fundação Kellogg está aí, outras fundações que estão trabalhando com grupos e estão impulsionando essa ideia de fundos indígenas e fundos participativos. E basicamente é um grupo para poder talvez gerar discussões que o que significa ter um processo inclusivo. Quais são as práticas com estratégias? Porque muitos financiadores são, como eu estava comentando, que deve 50, 60, 70 anos. E muitas vezes tem essa maneira de trabalhar. Vamos falar na segunda aula um pouco que tem financiadores que têm convocatórias abertas, tem outros financiadores que onde você tem que ser convidado, enviar uma proposta. Então, cada um é diferente, mas acho que tem o desejo de evoluir um pouco e ver as formas de que seja um pouco mais inclusivo. Então, eu escutei inscrições que permitem que possam mandar um vídeo. Talvez tenha alguém aqui, o seu forte é poder se expressar verbalmente do que por escrito. Então, reconhecendo essa diversidade de habilidades. Inclusive, eu escutei de fundos ou de grupos que permitam mandar áudios por WhatsApp, inclusive. Então, talvez não os grandes fundações, mas acho que a gente percebe mais e mais que está se adaptando com os tempos. Então, esse grupo é interessante, tem conferências a cada 2 anos. Tiveram a mês no Quênia. Então, era uma forma de escutar diretamente de povos indígenas. Aí tem sessões, painéis. Eu fui para a Conferência de Mérida há 4 anos e a gente pôde falar um pouco dos nossos projetos, mas também escutar de outras experiências. E realmente estando aí,
nos ajuda muito em pensar nesse programa catalisador, como a gente pode estruturar para que seja mais responsível, acessível às pessoas que a gente quer chegar. E ainda que a gente crie um grupo pequeno, que talvez não temos um grande site, mas tentamos ser responsivos a perguntas. Meus colegas colocaram seus números do WhatsApp na convocatória para pessoas que têm perguntas. Organizamos um webinar também para explicar um pouco como foi visto no grupo do Canadá. Então, pensamos como a gente pode ser acessível a pessoas que talvez não tiveram experiência com esses processos. Então, como dizia a companheira, que às vezes esses projetos têm interseções com diferentes temas. Ou seja, por exemplo, o projeto que nós temos com Kellogg, ou seja, a Fundação Kellogg não tem uma estratégia de línguas indígenas. Ou seja, apresentamos projetos porque tem três eixos. Tem sobre como trabalho comunitário, sobre equidade racial e também liderança. Então, a gente apresentou o projeto em termos de liderança, porque no final do dia, a parte digital é um veículo. E ao implementar um projeto que vai com a comunidade convocar a pessoas para participar de oficinas, fazer segmentos de relatórios, saber como fará em público sobre o projeto, são elementos de liderança. E a gente viu um grande crescimento no uso nas bolsistas em um ano, né? Então, que cheguem talvez sem muita confiança, que possam realizar um projeto para o final de um ano, para no final de um ano a gente perceber que cresceu muito. Então aí a gente tem que saber como adaptar um pouco as propostas para poder inserir em diferentes editais e convocatórias. Por exemplo, a gente teve outro projeto com a Fundação de Tecnologia Aberta, que a gente viu um pouco do tema de segurança digital e línguas. Então, pensando que tem comunidades que estão sendo ameaçadas pelo seu ativismo, digamos, e estão trabalhando com temas de extrativismo, defesa de território, que são pessoas que comunicam na língua indígena, mas estão navegando, estão tendo acesso, digamos, a sites ou estão hackeadas porque são pessoas que querem financiar, então ver como onde está a interseção entre a língua e o sistema. A gente viu na pandemia, por exemplo, existiam muitas iniciativas para recursos educativos, de saúde. Ou seja, talvez não era a convocatória de línguas, mas eram editais de convocatórias de saúde, que tem elementos de línguas. Também tem diferentes convocatórias das Nações Unidas que falam dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e onde entram as línguas. Então, em muitos casos, essas convocatórias, as fundações não trabalham diretamente com línguas, mas é possível apresentar que tem uma relação com diferentes temas. Meio ambiente é outro caso. Dessa informação, dessa questão mediática que a gente vê que tem uma necessidade de pensar como se pode incluir o tema de línguas, direitos digitais, direitos humanos. Então, tem muitos casos e muitas possibilidades pensando na forma. E vamos ver a segunda aula, como você pode apresentar ideias. E, por fim, mas sim, tem fundações, outros grupos, por exemplo, os exemplos de Language Fund.
Fundo de línguas, Danger Language Fund, fundo de línguas em perigo, especificamente para línguas. Aí tem programa de documentação de línguas em perigo que tem base na Alemanha. E sim, sua meta é financiar projetos de documentação de línguas que têm muito pouca informação documentada. Então não lhes interessa, não, eles não se importam tanto que possam mostrar essa interseção com outros temas, mas tem muito claramente o que quer financiar. Então é um pouco de criatividade, demonstrando como você pode ver a sua ideia, seu projeto e tentar buscar algum fundo que possa ter essa relação. Então, sim, a gente tem um pouco mais de tempo. Queria introduzir um pouco o grupo de discussão. E basicamente são três perguntas. Vou mostrar um pouco. Acho que vocês usaram os grupos do WhatsApp antes, mas temos esse documento para anotar. Se vocês puderem entrar, link no chat. Então somos 28 estudantes agora, então vamos dividir. Vamos fazer 7 grupos. Então é um documento que todos os grupos têm. Então vai estar colocado na salinha. E basicamente é fazer uma ronda que cada pessoa possa responder com essas perguntas e anotar. Então seria escolher uma pessoa que pode anotar. Se vocês querem também escrever diretamente o seu comentário. Em seguida, vamos escolher uma pessoa aqui de cada grupo que eu possa fazer um resumo muito rápido de cada grupo. Então aqui, segundo grupo, podem colocar o nome das pessoas que estão no grupo, e digamos Maria, e faz esse comentário, a pergunta. Então, sim, vamos sentar, vou visitar cada grupo para ver como vocês estão indo. Vocês têm 10 minutos para fazer isso. Ou seja, se vocês têm perguntas, é uma forma que cada pessoa possa falar e responder. Então, a pergunta é: que projeto de revitalização de língua você conhece o país ou região e que ferramentas tem projeto? Dois, quais são as principais fontes de financiamento para esses projetos de contexto que você conhece? Em seguida, qual o papel as alianças intercomunidades têm para financiamento desses projetos? Vamos ver. Está habilitado a opção de grupos? Sim, sim, é de tá habilitado. Eu não tô achando.
Acredito que já saí em grupo de escritório. Sim, desculpa. Em vez de eu sair, não sei. Pode me enviar no grupo. As perguntas são no documento. Professor, a gente não só deu alguns segundos. É, só teve. Eu não tenho opção porque eu me devolveu aqui para a sessão geral. Bem, vamos entrar na sala no momento, mas foi um segundo só. Então acho que a gente pode fazer no grupo geral. A gente pode ver quem tem. Desculpa, eu não escuto bem. Vamos fazer no grupo grande. Então a pergunta é: que projeto de revitalização linguística você conhece no seu país e quais ferramentas tem? Então talvez tenha uma ideia, um exemplo de um projeto que conhecem. Não necessariamente tem que ser projeto que vocês gerenciam, mas talvez outros projetos que conhecem, a gente possa ir no colocar essas respostas. Se vocês quiserem, levantem a mão ou escrevam diretamente no documento. Tá, ela sim, por favor. Muito obrigado. Bem, seus companheiros, aqui é a Sheila Chimilho da Guatemala. No ano passado, o governo implementou um projeto de revitalização que foi através da Universidade da Guatemala, onde se trabalhou com uma espécie de cursos dirigidos especialmente aos professores, cujos idiomas são minoritários, e entre eles incluía o que é o garífuna. Foi um curso que teve uma duração de 6 meses, aproximadamente, e o objetivo era dar seguimento novamente esse ano. No entanto, ainda não vimos a intenção da parte do governo de retomar esse projeto de revitalização. Es- Esse é o único projeto de revitalização que o Estado da Guatemala promoveu aos idiomas minoritários que foi feito no ano passado. Muito obrigado. Obrigado, Angélica. Sim, obrigado. No México, acho que tem muitos projetos, mas eu gostaria de falar de três específicos. Um é o projeto de revitalização linguística Renovando Vozes. Esse projeto é da iniciativa das comunidades indígenas e do Instituto Nacional de Línguas Indígenas, IALI. Trabalha com línguas, trabalha com infâncias. Está financiada principalmente pelo Instituto e por parte das comunidades em matéria dos conteúdos que se trabalham nas comunidades. Esse é um. Outro que está recente, que agora está sendo levado a cabo, são censos sociolinguísticos com as línguas humanas que se fala no norte do país. Isso está financiado agora no México e Chile. Esses projetos subgrants que eu
Foi colocada, agora está trabalhando com isso, o projeto tem um ano de implementação. E igual Renovando Vozes é de um ano, mas Renovando Vozes é justamente a disponibilidade orçamentária do governo. E esses são subgrants que tem um ano, que está preenchido. E outro não é do Instituto Nacional de Línguas Indígenas, mas é uma experiência pessoal. É que justamente o que você dizia, Ed, quando os projetos têm essa transversalidade dos temas e se complementam entre si, você pode trabalhar no tema de línguas com o programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Foi trabalhado o tema que foi mulheres resilientes, e isso foi um temático que é a tradução de matérias em línguas indígenas, que foram traduzidas em duas línguas, essa linha para poder fortalecer a parte de tradução. E também esse projeto foi de 2 anos. Velho Rodrigo do Panamá, nós vivemos a experiência de reabilitação das línguas indígenas da língua Mover aqui no Panamá. Aí as organizações dos Estados Americanos fez um projeto de difusão radial, é conhecido como a matemática divertida, com o assessoramento da professora Noemi Carter, que é uma boliviana, que foi a consultora para assessorar, porque, segundo o que estavam sendo colocados pelo projeto, teve êxito em Guarani, no Paraguai. Então, bem, foi um projeto que passou esse trabalho para o Ministério da Educação, para que o Ministério da Educação tentasse executar e dar seguimento ao projeto. Isso eu achei muito bonito no projeto. O fundo foi financiado, imagino que esse fundo por Organizações das Nações Unidas. E, por outro lado, houveram projetos também que foram executados por parte da Fundação Casa Talher, que é uma fundação que se dedica à interculturalidade do nosso país, fazendo programas educativos, e não necessariamente tem que ser materiais do Ministério da Educação, mas que são livros de diferentes línguas indígenas e são facilitados através de bibliotecas comunitárias. Isso foi um projeto que realmente foi muito, muito bonito por parte aqui no Panamá. Os outros, bem, houveram alguns outros, mas o que eu conheço especificamente mais direto foram esses. E os financiamentos são a fundação gere fundos para que esses projetos sejam financiados. Exatamente quem financia projetos, eu não tenho ideia. Houveram também a Unicef. A Unicef esteve muito estreitamente apoiando a Casa Talher e gerenciou esses fundos. Era isso que eu poderia falar. Muito obrigado. Muito obrigado. Yasmin? Bem, boa noite. Eu sou Rasmin da Bolívia. Bem, eu quero comentar algo acerca de projetos que nós tivemos, justamente os ninhos bilíngues para crianças de 0 a 5 anos, que estão a nível nacional, justamente todos os povos que realmente estão com perda de línguas. Nós também temos outros projetos que temos da Escola Resiliente, justamente era a língua e os conhecimentos dos povos indígenas com os eventos adversos. E isso era financiado também pela Unicef, enquanto os ninhos bilíngues são realmente trabalhos e gestões pelas organizações sociais, organizações dos povos indígenas, gestões com os ILC, que são o Instituto de Língua e Cultura, enquanto a Escolinha Resiliente é financiada totalmente por Unicef. É isso. Muito obrigado.
Você disse que foi gerenciado pela própria comunidade, ou seja, inclui isso no seu próprio orçamento local ou vocês buscam buscam gestões com relação a linhas bilíngues, o ILC busca gestões, vão para a prefeitura, os departamentos, estados, qualquer um que queira apoiar é bem-vindo. Bem, a gente tem 5 minutos mais, não sei se a gente vai conseguir ter todas as perguntas, mas eu queria compartilhar esse link também. Como vocês ouviram, muito do nosso trabalho é relacionado com o digital e a gente trata de destacar projetos a nível regional. Então, temos diretórios de línguas digitais com a língua, vocês podem ver, organizado por língua, por país e também por plataforma digital. Então, sabemos que tem muito mais projetos que não simplesmente são digitais, mas acredito que é uma boa ideia de destacar esses projetos, porque eu acredito que tem muitas comunidades que possam ser inspiradas por diferentes ideias e propostas. Então, se vocês têm um projeto digital, também a gente pode. Então, sim, para encerrar, nesse módulo a gente vai ter duas tarefas principais. A primeira vai ser a partir de hoje, e em seguida a gente vai ter o trabalho final dos grupos. Mas basicamente a gente ouviu hoje que tem diversas experiências e perspectivas em solicitar fundos. Como a gente viu na primeira atividade, o número de palavras, não vem de palavras que a gente viu palavras também de frustração, que são desafios, torna difícil captar recursos, tem muitos obstáculos. Acho que muitos de vocês têm uma boa ideia do que se trata, mas a gente também pode ver que vocês podem perguntar a outra pessoa a sua experiência em arrecadar. Então a tarefa é essa, procurar um líder indígena, uma líder indígena do seu país ou que você conhece e entreviste para que conheça um pouco sobre a sua experiência em arrecadar recursos e escrever um resumo dessa entrevista numa página. Então, no cronograma, mas também a gente vai compartilhar no grupo do WhatsApp, nós temos algumas perguntas, exemplo, que vocês podem usar, ou também podem fazer suas próprias perguntas, mas basicamente perguntar seu trabalho, a sua experiência, que fundos vocês puderam ter acesso, recursos, obstáculos, conselhos ou recomendações que as comunidades, como elas podem melhorar essa capacidade para gerenciar fundos e talvez algumas lições aprendidas. Então, basicamente, é uma conversa de 15 minutos com alguém, pode ser por vídeo, chamada, por áudio, do WhatsApp. Então, simplesmente, não necessariamente tem que ser em pessoa, mas tem que poder saber a experiência dessas pessoas. Então, expandir um pouco o conhecimento dos obstáculos que outras pessoas talvez não estejam no seu papel como funcionária, mas talvez são das comunidades para parar um pouco essa experiência, escrever um resumo e vamos falar um pouco sobre isso na quarta. Então, não sei se vocês têm perguntas, mas esperamos que seja algo divertido, conhecer experiências dessas pessoas. E como era falar, como eu disse, poder se colocar no sapato de outras pessoas que talvez tenham outro papel ou outra experiência. Então é isso para hoje. Eu queria compartilhar instruções no WhatsApp para poder reforçar. Mas muito obrigado a todos e todas que compartilharam essa experiência. E eu espero que tenha sido uma unidade interessante. Mas eu aprendi muito vocês também. E vamos seguir uma segunda unidade falando um pouco mais de detalhes de logística. Essa tarefa aqui é individual, tá? E a segunda vai ser em grupo.
E se por alguma razão vocês não podem entrevistar nenhuma pessoa, me avise que a gente, nossas redes, a gente pode sugerir alguém, mas eu acredito que vocês conhecem várias pessoas pelo seu trabalho. Então, muito obrigado. Dani, algo para encerrar ou com isso a gente encerra? Não, da minha parte nada, Ed. Eu também te agradecer pela experiência e informação que você compartilhou nessa primeira aula. Bem, boa noite e até quarta. Obrigada.